moradas, as diversas moradas que há na casa do Pai, né? Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito. Então, quando ele fala de que há várias moradas, é porque existem várias mesmo, muitas, imensas, incontáveis, né? E quando ele diz que se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito, o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que o que ele está falando é verdade, que ele não está contando uma mentira, ou nem uma historinha da carochinha, né? Importante que eu diga em relação ao franciscanismo, que mesmo esse franciscanismo latente em mim, só quando eu fui à cidade de Assis, na Itália, ver lá em loco a cidade onde Francisco viveu, o meu primeiro pensamento foi isso, caramba, Francisco de Assis realmente viveu, esteve aqui, deu os exemplos, né? Não é uma história da carochinha que me contaram e eu acreditei, né? Que bom que eu tenho a comprovação de que esse homem existiu, né? As pessoas dizem que o homem foi à Lua, né? E nós acreditamos nessa inteligência que Deus dá ao homem de alcançar novos territórios, novos espaços, né? E isso também nos traz aí uma questão sobre as esferas espirituais. Mas eu vou deixar para falar sobre isso um pouquinho mais para frente, para a gente não fugir das colônias. Pra gente, sim. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Éder, Kardec questiona se existem outros globos habitados no espaço. E o Espírito da Verdade vai dizer que sim, né? Que independente do que nós, humanos, pensamos, nós não somos os únicos existentes, né? A gente, falando de forma mais popular, um ditado popular, mais vulgar, a gente se sente a última bolacha do pacote, né? A gente se sente a última Coca-Cola do deserto, acha que somos os únicos no mundo, né? E a gente não se abre para as realidades, a gente só enxerga o que o nosso olho humano vê ou o que quer ver, né? Sim. Então acabamos que a gente não admite muita coisa que existe. E essa constituição física desses mundos são todos iguais ao planeta Terra? Não, de forma alguma se assemelham. Um exemplo bom para a gente ter como referência dessa afirmação, aqui no nosso plano, onde nós estamos encarnados, a gente convive com seres de constituições totalmente diferentes das nossas e a gente nem percebe. Um exemplo, se a gente for na praia e mergulhar, ficar lá imerso por 15 minutos, por mais fôlego que temos, né, 20 minutos, vamos por meia hora, um grande atleta, o que aconteceria? Ele ia se afogar, né, porque ia faltar o quê? O oxigênio. E se o homem dentro d'água falta o oxigênio, como é que a gente pode explicar os peixes que utilizam desse ambiente como seu habitat natural? Os peixes também não têm uma constituição diferente da nossa, né? E é muito contrário, se você deixar um peixe muito tempo fora d'água, ele também, né, vai morrer. Os micróbios que vivem embaixo da terra, totalmente privados do oxigênio, né? A gente não vive sem oxigênio, mas os micróbios fazem dessa falta de oxigênio o seu ambiente natural, né? Os pássaros, se eu pular de um prédio alto, eu vou me estatelar embaixo e vou desencarnar certamente. E, no entanto, esse é o ambiente natural dos passarinhos de Deus, né, que transitam, fazem o ambiente aéreo o seu tráfego natural, né? Então, são constituições diferentes, né, aqui entre nós mesmos. Então, a gente não consegue imaginar planetas que tenham constituições diferentes. Os ufólogos, eles convergem muito nesse pensamento do espiritismo quando se fala em vida em outros planetas, né, em Marte. Porque eles procuram com o olhar humano ainda. Exatamente, exatamente.
Porque a gente às vezes pensa assim, mas todos os mundos são habitados, então por que que o homem foi para a Lua e não viu algo lá que nos contou, né? Isso se chama esfera vibracional diferente. O homem jamais ele ia achar vida na Lua porque ele se encontra numa vibração totalmente diferente. Por exemplo, se a gente ligar o rádio e eu colocar lá na sintonia 99,7, sem querer fazer propaganda. E qual que é a rádio? A gente vai ouvir a Rádio Saudade Rock, FM. Saudade. Vamos ouvir a Saudade FM. Então estamos lá escutando uma música, para quem é mais saudosista, como eu, gosta de ouvir música antiga, vai lá na Saudade FM. Mas se eu mudar a faixa vibratória do rádio, colocar lá um 103,7, eu vou ouvir alguma Guarujá FM, mas já não vou ouvir o que está na Saudade. São esferas diferentes. Eu estou vibrando numa sintonia e me distancio da outra. Principalmente nós, seres inferiores, vamos dizer assim, entre aspas, a gente não consegue enxergar essa esfera que está acima de nós. São vibrações. Então, são vibrações que escapam do nosso sentido. Do nosso sentido. Nós teríamos que ter mais sentidos. Exatamente. Uma elevação, eu diria, né, espiritual, para que você consiga transitar nessas esferas a ponto de enxergá-las todas. E é aí que alguns médiums têm? Eles têm essa capacidade de percepção dessa outra vibração? Sim. Sim, eu acho que a questão das esferas espirituais, ela explica muito da mediunidade, né? Porque nada mais o médium, ele entra em contato com essa outra esfera, com essa outra realidade, né? E nos traz, lógico, de forma ainda muito rudimentar, porque vai muito mais além, muito mais do que isso, né? É uma coisa muito mais profunda. Mas é um exemplo bom que você deu, a mediunidade. O médium mais ostensivo, ele consegue se conectar, né, com outras esferas, mas não com altas esferas. Isso depende muito da nossa bagagem espiritual. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.